Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje teremos uma introdução a sistemas lineares. Para essa aula de hoje, eu reservei os seguintes objetivos. Primeiro, conceituação sobre sistemas lineares de equação, metodologias utilizadas para a resolução de sistemas lineares de duas e três incógnitas, e exemplo de resolução de sistemas lineares para diferentes metodologias. Legal. Então, sistemas lineares, vamos lá, né? Ao lado é mostrada a forma genérica de um sistema linear. Então, um sistema linear qualquer, aqui com duas incógnitas, tá? Nós temos ax mais by igual a c, mx mais ny igual a p. Onde ABC, MNP pertencem aos reais. Essa letrinha aqui, E, meio diferentona, na matemática significa pertence, e esse R aqui, diferentão, significa grupo dos reais. O que estudamos na primeira aula, né, da disciplina. E temos que x e y são as incógnitas, é o que a gente quer encontrar. Então, para isso, nós temos dois casos, né? O primeiro seria equação a duas incógnitas, né? Uma única equação. Então, o que acontece? Se eu tenho uma equação a duas incógnitas, admite-se infinitas soluções. Por exemplo, 2x menos y igual a 4, né? Que é verificado um número ilimitado aí de pares para valores de x e y que tornam verdadeira essa equação, tá? Então, nós temos x igual a 4 e y igual a 4, x igual a 2, y 0, x igual a menos 1, y menos 6, etc. Tem vários outros. Vou adotar esse daqui, por exemplo, tá? X igual a 2, y igual a 0. Se eu substituir x por 2, fica 2 vezes 2, 4. Substituindo y por 0, 4 menos 0 dá 4. Então, isso é verdade. Vocês podem fazer para treinar, tá? Com esse par aqui e esse outro par e verificar que, de fato, o resultado dá 4. Tá? Então, é um número de pares aqui ilimitados que tornam essa equação verdadeira. Agora, quando temos um sistema de duas equações a duas incógnitas, é um pouco diferente. Resolver um sistema de suas equações a duas incógnitas é determinar os valores de x e y que satisfaçam simultaneamente as duas equações. Tá? Então, isso a gente vai estudar na aula de hoje com mais detalhes. Tá, aqui de cara eu já trago um exemplo, 5x mais y igual a 16, na primeira equação, e 2x menos 3y igual a 3. Tá? Então, para esse sisteminha, nós temos uma solução que é x igual a 3 e y igual a 1. Tá? Essa é a solução do sistema, é o que nós chamamos de ponto de intersecção. Por quê? Porque isso daqui, se a gente isolasse o y em função de x, nós temos o chamado função do primeiro grau, tanto para a equação de cima quanto para a equação de baixo. Uma função pode ser plotada, né? A gente pode fazer o gráfico da função. Se eu faço o gráfico dessa função e dessa função aqui de baixo, vai existir um ponto que é um cruzamento entre essas retas, tá? Que são funções de retas. O ponto do cruzamento é justamente quando x é igual a 3 e y igual a 1. Então, nós temos essa solução, pois apenas estes valores satisfazem simultaneamente as duas igualdades. Tá? E nós estudaremos métodos de solução para um sistema que são eles: substituição, comparação e método da adição. Tá? Só para vocês compreenderem bem, né, o que seria satisfaz as duas equações, né, ao mesmo tempo? Seria eu pegar o valor de x, que no caso é 3, substituir aqui em cima, né? Ficaria 5 vezes 3, que é 15. E pegar 1 aqui e substituir no y, né? Então vai ficar 15 mais 1, que é 16. Puxa, verdade, primeira equação verdade. Na segunda, x é 3. Então 2 vezes 3, 6. Y é 1. 3 vezes 1, 3. 6 menos 3 dá 3. Então, nós temos uma solução que satisfaz cada uma das equações do nosso sistema. Nós temos duas equações, então esse valor de x e y
tornam essas duas equações verdadeiras, ok? Falando da metodologia da substituição, temos o seguinte: seja o sistema 2x mais 3y igual a 8, primeira equação, 5x menos 2y igual a 1, segunda equação. Legal. Isola-se uma das incógnitas em uma das equações, por exemplo, o valor de x na equação 1. Então, nós temos aqui, algebricamente, eu tenho 3y está somando, passo para o outro lado subtraindo, né? 2 está multiplicando x, passo para o outro lado dividindo, já que o lado esquerdo está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, eu tenho para a primeira equação que x é 8 menos 3y dividido por 2. Puxa, legal, né? É o que nós chamamos de equação 3. Agora eu faço a mesma coisa, substitui-se x da equação 2 pelo valor da equação 3. Então, eu posso fazer uma substituição, tá? Lá no valor encontrado de x. Então, é tudo uma igualdade, né? Nós temos que igualar x na primeira equação, para que, tendo uma certa equação no qual eu tenho x isolado, eu possa substituir na de baixo, entendeu? Então, no lugar de x, o que eu faço aqui? Eu tenho 5x menos 2y igual a 1. No lugar de x, eu coloco 8 menos 3y sobre 2, que é o valor de x que eu encontrei lá na primeira equação. Quando eu faço isso, eu tenho a equação número 4. Legal. Resolvendo a equação número 4, nós temos aqui 5 vezes 8 menos 3y menos 4y igual a 2. Tem que fazer um negócio chamado distributivo aqui, tá, turma? Eu pego esse número de fora, multiplico pelo primeiro, dentro do parênteses, depois pego esse número de novo e multiplico pelo segundo número dentro do parênteses. Se eu tivesse um terceiro número aqui, pegaria de novo 5 e multiplicaria pelo terceiro. Então, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. Tá? Como tem o y aqui, fica 15y. Menos 4y igual a 2. Copiei essa parte, né? Então, se eu fizer aqui, estou devendo 15, né? Vou comprar mais alguma coisa ali, né? Só que não tem dinheiro para pagar, fico com uma dívida de 19, né? Se esse produto tiver o valor de 4 reais. Tá. Então, devia 15, devendo mais 4, devo 19, tá? Aqui, o que acontece? 40 menos 2 dá 38. Então, eu posso passar o 40 para o outro lado, né? Ficaria menos 40. Menos 40 mais 2, menos 38. Só que eu teria menos 19 do lado esquerdo, tá? Então, menos do lado esquerdo e menos do lado direito, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 e fica 19y igual a 38. Portanto, y igual a 2. Tendo-se o valor de y, eu posso substituir, né, na equação 3, que o x já está isolado, para encontrar o valor de x. Então, era 8 menos 3y sobre 2, o y vale 2, eu substituo aqui. Né? Faço essa continha, fica 8 menos 6 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 2 sobre 2 que dá 1. Né? Então, o sistema linear que nós estamos resolvendo aqui, que nós acabamos, aliás, de resolver, ele é verdade quando x é 1 e y vale 2. Legal, agora metodologia da comparação. Trago aqui mais duas equações, tá? Um sistema linear aí com duas equações, duas incógnitas. E o que eu faço? Eu isolo a mesma incógnita nas duas equações. Então, a primeira, se eu isolar x, dá x igual a 83 menos 3y sobre 7. E na segunda, x igual a 7 mais 2y dividido por 5. Agora, nós sabemos que x é igual a x, né? Assim como 2 é igual a 2, 10 é igual a 10, então eu posso igualar.
x com x, que é basicamente igualar essa equação com essa daqui. Tá? Então, tenho essa igualdade e agora a gente vai mexer com essa igualdade, né? Então, o que eu faço? Eu vou determinar o valor de y. Então, de um lado eu tinha 7 dividido, passo multiplicando do outro lado. Desse lado eu tinha 5 dividido, passo multiplicando pelo outro. Devemos fazer aqui distributiva de novo, né? Multiplicar o elemento que está fora do parênteses por todos os que estão dentro. Chegaremos disso daqui, 165 menos 15y igual a 49 mais 14y. Tá? Se a gente for isolar tudo que é y de um lado e tudo que é número do outro, chegaremos em 29y igual a 116. Fazendo a divisão, y igual a 4. E tendo o valor de y, né, a gente pode calcular agora o valor de x. Eu escolho uma das equações que o x está isolado e faço o cálculo. Por exemplo, x igual a 33 menos 3y sobre 7. O y vale 4. Substituo aqui o valor de y por 4, faço a continha. 3 vezes 4 dá 12. 33 menos 12, 21. 21 dividido por 7. X igual a 3. Tá? Então, a solução do sistema, x igual a 3 e y igual a 4. Metodologia da adição. Esse método consiste em somar membro a membro as duas equações com o objetivo de, nesta operação, eliminar uma das incógnitas que só é vantajoso no caso de coeficientes de uma das incógnitas serem simétricos, tá? Então, se existir alguma simetria, a gente utiliza esse método. Por exemplo, x mais y igual a 4 e x menos y igual a 0. Duas equações, duas incógnitas. Se eu somar membro a membro, o que eu tenho? X mais x, 2x. Y menos y é a mesma coisa que 10 menos 10 ou 20 menos 20. Puxa, dá 0, né? Então, deu 0, não coloquei aqui. Igual 4 mais 0, que dá 4. Tá? Então, 2x igual a 4. Passo 2 dividindo, x igual a 2. Olha, isso daqui ficou fácil, né? Substituindo o valor de x na equação 1 ou na equação 2, daí fica o critério, né, de cada um. A gente tem o seguinte, ó, escolhi a primeira. X mais y igual a 4. 2 está somando, passa subtraindo. 4 menos 2 dá 2. Então, a solução, x igual a 2 e y igual a 2. Exemplo 2. Ó, esse exemplo aqui ele já é mais complicado, né? Você tem que mexer nas equações para se ter uma simetria, porque de cara você observa aqui que não vai cancelar nada, se somar direto as duas equações, né? Então, o que a gente pode fazer? Puxa, na equação de cima eu tenho mais 2y. Embaixo eu só tenho y. Então, eu poderia multiplicar a equação de baixo inteira, todos os termos, por 2. Por quê? Ao fazer isso, eu copio, né, a primeira equação, não estou mexendo com ela, mas na de baixo eu faço 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Né? 2 vezes 3, 6. Então, agora vai aparecer um elemento de simetria aqui, né, que é 2y. Então, se a gente somar termo a termo, ó, 3 mais 10, né, 13x. 2 menos 2, 0. 7 mais 6, 13. Né? 13x igual a 13, ó, x igual a 1. Né? Passa esse 13 aqui dividindo, x igual a 1. Se a gente substituir o valor de x na equação 1, né, ou na equação 2, da mesma forma, temos, estou utilizando a equação 1, 3 vezes 1 mais 2y igual a 7. Então, vai ficar 3 mais 2y igual a 7, 2y igual a 4 e, portanto, y igual a 2. Ok? Então, é uma outra possibilidade também, né, do uso da metodologia da adição.
para solucionarmos sistemas lineares. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí o conceito. Qualquer dúvida eu ficarei disponível na reunião de dúvidas na nossa aula. Entrem lá, perguntam, deixem suas dúvidas, que eu esclareço ali cada um conforme forem surgindo as dúvidas. Podem mandar também no chat, eu vou ali já respondendo um a um pelo chat. Quando chega na reunião, nós temos ali um momento mais de conversa com relação ao conteúdo e colocando também algumas questões aí do curso, como por exemplo aplicações práticas que envolvam sistemas lineares. Beleza? Agradeço mais uma vez a atenção de todos, bons estudos e até a próxima.